Primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Glória a Deus. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Está a nossa meditação nessa noite. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, acharam? Amém? Está escrito assim, primeiro livro dos Reis 17. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que neste ano nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: vai-te daqui e vira-te para o lado do oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite. Diga comigo, Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Fecha os teus olhos, bendito Deus, eterno Pai, Senhor da glória, toma a tua igreja nas tuas mãos, Senhor, abençoe a vida do teu povo, Pai, usa-me para a glória do teu nome, Senhor, que eu venha ser teu canal nesta noite para a tua igreja, que o teu povo venha se alimentar nesta noite, venha sair daqui, Senhor, com as suas convicções de que tu és Deus, que tu és Senhor, que tu opera e que tu ajuda e fortalece o teu povo. Toma todos nas tuas mãos nesta noite, em nome de Jesus. Podeis assentar, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus, né, irmãos? Estamos chegando aí de um período de carnaval. Os irmãos tiveram aí seu momento de descanso, né? Alguns viajaram, né? O Cláudio foi lá para o Caribe, outros foram para o Havaí, outros foram para não sei para onde. A gente viaja na favela mesmo, né, irmãos? A gente não tem, mas é assim mesmo. Estamos aqui nesta noite com o compromisso de adorarmos e buscarmos a face do Senhor nosso Deus. E olhando e observando a palavra do Senhor, e eu meditei nesta palavra nesse período do carnaval, e eu queria entender algumas questões levantadas aqui, algumas situações em que Deus proporciona na vida do profeta Elias. Elias, o tesbita. Elias, que quer dizer ele é Javé, ou então só o Senhor é Deus. A tradução do seu nome define uma missão que o profeta Elias tinha no seu ministério profético. Nós vemos que Deus agora ouve a palavra do profeta quando ele diz: segundo a minha palavra não haverá chuva nestes anos. E ao declarar essa palavra no primeiro versículo, ele agora é acompanhado, o Senhor chega diante dele e diz para ele: foge para o ribeiro de Querite, porque eu já ordenei que os corvos te sustentem. Deus deu uma ordem para Elias: apressa-te, sai para o ribeiro de Querite, porque eu já dei ordem para que os corvos venham te sustentar. E nós vemos aqui no texto que Deus permite o profeta Elias ser sustentado por corvos que está na mesma linha de urubu, o abutre, né? Jesus mesmo disse: aonde estiver o abutre, ali estará os corvos. Ou seja, abutre, corvo, urubu só está em lugar aonde existe mortos. E Deus fala para Elias: foge, porque eu dei ordem para os corvos te sustentarem. Ou seja, Elias estava vivendo em um período de escola
espiritual, em um momento em que Deus estava tratando e preservando a vida do profeta Elias. E eu queria entender o significado da palavra, e pesquisando algumas coisas, eu fui ver o significado da palavra querite, e quando eu estava analisando, quando eu estava pesquisando, eu pude entender alguns tratamentos de Deus para com a vida do profeta Elias, porque querite significa no hebraico cortar fora, cortar uma parte do corpo, arrancar, eliminar, matar, fazer aliança. É o significado da palavra querite: arrancar fora, eliminar, fazer aliança. E quando falamos em arrancar fora, em eliminar, em fazer aliança, falamos em circuncisão. Na verdade, Deus permite que Elias vá para o ribeiro de Querite, porque Deus queria dar um tratamento para o profeta. Deus queria preservar a unção de Deus na vida do profeta, e Deus queria também dar alguns ensinamentos para o profeta Elias, que tinha uma missão, ele tinha um ministério profético, ele tinha uma chamada de Deus. E Deus agora permite Elias ser sustentado por corvos. E no período que ele foi sustentado pelos corvos, diz a Bíblia que a água do ribeiro secou-se, ele não tinha mais água para beber, e ele disse: agora vai para Serepta, porque eu ordenei que uma viúva te sustente. Você vê que no período da seca de Israel, Deus está orientando e dando direção para o profeta, e o caminho que ele está sendo conduzido é caminho de luta, é caminho de tribulação, é caminho de necessidade. Mas Deus estava dizendo para Elias: Elias, eu já dei ordem para os corvos te sustentar. Elias, eu já dei ordem para uma viúva pobre que não tem nada para comer te sustentar. E a Bíblia diz que ele morou na casa daquela viúva. Quando ele chega até ela, a Bíblia diz que ela disse que não tinha nada para comer, só tinha um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. E ele diz: assim diz o Senhor, que a farinha não vai faltar e o azeite não vai faltar. E assim se cumpriu. E ali o profeta Elias ficou dentro da casa daquela viúva até o cumprimento da profecia, em que viesse Deus trazer água de novo para Israel. E nesse período que o profeta Elias está ali, Deus está arrancando algumas coisas dele, Deus está eliminando algumas coisas dele, Deus está tratando o seu interior. Na verdade, quando Deus conduz o profeta para essa circunstância, ele quer arrancar algumas coisas da vida do profeta Elias, e queria, na verdade, tratar o seu interior, tratar o seu caráter, tratar a sua índole, tratar a sua vida ministerial. Porque na verdade, querido, ele era um profeta com ministério estabilizado, ele era um profeta que tinha comunhão com Deus, ele era um profeta que tinha intimidade e conhecia a palavra de Deus. Mas Deus ainda tinha coisas para arrancar da vida do profeta Elias. Por isso que Deus permite que o profeta vá até Querite, por isso que Deus permite dele ficar sendo alimentado por corvos e por uma viúva pobre. Mas quando Elias passa por aquele momento, na verdade ele tinha uma missão, ele tinha um desafio, porque o povo de Israel estava sob o jugo do rei Acabe e de Jezabel. O rei Acabe e Jezabel, eles já se prestaram cultos a Baal e a Zera, levantaram altares. Eles tinham 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azera. E quando Elias sai, agora Deus diz para Elias: Elias, mostra-te para Israel. Deus estava dizendo para Elias: Elias, agora é o momento de eu te experimentar. O presbítero Hélio falou aqui: quando o crente está firmado na palavra, ele é como uma palmeira. É Deus ensinando na palavra, é Deus mostrando para você a palavra e Deus te ensinando na prática. Deus te ensinando com circunstância, Deus te ensinando a palavra de Deus não só na teoria, mas na prática. E quando Deus te dá estabilidade espiritual, quando Deus te dá estrutura espiritual, agora Ele vai executar a missão e a promessa que Ele tem na sua vida. E Deus fala para Elias: Elias, mostra-te para Israel. É o momento de você sair da caverna, é o momento da tua exaltação na tua vida. E Deus agora permite que ele encontre-se com um mordomo de Acabe.
Obadias, que sustentava os profetas, que eles estavam escondendo no porão da casa do palácio do rei Acabe, e ele sustentava aqueles profetas, e ele no caminho encontra Elias, ele se joga no chão ao ver o profeta Elias, e ele falou assim: vai lá, avisa para Acabe, que eu quero ter uma conversa com ele, eu quero tratar com o rei Acabe. E Obadias vai até Acabe e diz: olha, o profeta Elias não morreu, as nações notificaram para o rei Acabe que ele estava morto, porque ele não estava em nenhum lugar, mas na verdade, quando Obadias encontra Elias, ele notifica para Acabe: olha, Elias vem conversar com você. E quando Elias apresenta-te diante de Acabe, ele diz: Acabe, eu quero fazer um desafio, eu quero que você reúna todos os seus profetas no Monte Carmelo, eu quero te convidar para um desafio, e o Deus que for Deus, ele vai responder com fogo. E nós vimos que quando Elias faz aquela convocação, ele chama os 450 profetas de Baal, os 400 profetas de Azera, 850 profetas reunidos no Monte Carmelo para o desafio. O Deus que for Deus vai responder com fogo. Nós sabemos a história. Os profetas de Baal, de Azera, faz todo aquele alvoroço até meio-dia e jogam sacrifício no altar e nada acontece. Eles clamam, eles se cortam, eles se machucam, e Elias zomba deles e nada aconteceu. Elias agora pega o altar do Senhor, que estava quebrado, restaura, bota a lenha, bota o holocausto, joga água e faz a oração, e o Senhor responde com fogo. E qual é o clamor do povo? Só o Senhor é Deus. Deus agora colocou Elias em um nível de exaltação. Por quê? Porque Deus levou ele para Querite, porque Deus tratou ele em Querite, porque Deus agora preparou ele para um momento de exaltação. Deus agora colocou Elias em um momento de reconhecimento nacional e internacional. Deus agora exaltou o ministério do profeta Elias após ele passar o período de isolamento, de exclusão da sociedade, de desconhecimento. Mas ele estava na escola de Deus, ele estava sendo graduado pelo Senhor. Deus estava tratando o interior dele para aquilo que haveria de vir. E quando Deus responde com fogo, todos entendem que só o Senhor é Deus. E após ele fazer aquilo, os profetas de Baal e Azera foram mortos naquele dia. O nome do Senhor foi exaltado e foi glorificado. Toda a nação ouviu falar daquele fato, toda a nação ouviu falar daquele período do profeta Elias no Monte Carmelo, porque antes Deus cuidou, antes Deus preservou, antes Deus tratou o caráter, a índole, a personalidade, a unção de Deus na vida de Elias, e no momento certo Deus exaltou o profeta Elias. Mas primeiro ele passou pela aprovação, primeiro ele passou pelo tratamento de Deus, e depois ele passou pela aliança, compromisso, pacto. E nós vemos que lá em Josué, no capítulo 5, diz a Bíblia que o povo de Israel saiu do Egito, e eles saíram do Egito e andaram no caminho do deserto. A Bíblia diz lá em Deuteronômio, no capítulo 8, que Deus provou o coração do povo para ver qual era a intenção do povo. Conduziu eles pelo deserto, no período de 40 anos no deserto. E quando chegaram a ver a terra prometida, nem Moisés conseguiu entrar na terra prometida, porque na verdade não passaram na prova de Deus. E na verdade eles tinham promessas, na verdade Deus deu promessas para o povo de Israel, mas somente duas pessoas puderam entrar na terra prometida, que foi Josué e Caleb, porque eles não duvidaram. Eles acreditaram, eles quando foram convocados para poder espiar a terra, eles acreditaram, eles creram, eles não duvidaram da promessa de Deus. Mas os demais que também tinham promessa, duvidaram, foram incrédulos, não acreditaram e morreram no deserto sem desfrutar da promessa de Deus. Se você ler Hebreus capítulo 11, no versículo 13, vai dizer que eles morreram sem ver a promessa. Ou seja, existe uma pregação enganosa para a vida de muitas pessoas, que quem tem promessa de Deus não morre, mas a promessa de Deus está condicionada à minha comunhão, à minha fidelidade, ao meu compromisso com Ele, porque Deus tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Morreram sem ver a promessa.
E Josué e Caleb passaram, foram honrados, foram exaltados, e agora eles vão passar a seco no rio Jordão, e vão chegar no outro lado, e no outro lado os reis amorreus e cananeus estavam vendo a invasão de Israel, e eles se desesperaram. A Bíblia diz que o seu coração derreteu, a saber que Israel estava invadindo agora os amorreus e os cananeus. A Bíblia diz que o coração deles se derreteram, e quando chega lá no capítulo 5 de Josué, no versículo 2, Deus diz para o povo de Israel: pede para o povo preparar facas de pedra para circuncidar, para cortar aquilo que está em excesso, para cortar uma parte do corpo, para fazer uma aliança. Na verdade, a circuncisão era isso, era um pacto, era cortar o que estava em excesso, arrancar parte do corpo, era tratar e fazer uma aliança com Deus, porque na verdade, no versículo 9 de Josué, no capítulo 5, a Bíblia diz que Deus vai mudar o opróbrio do Egito, ou seja, Deus vai inverter o conceito dos povos que estavam olhando Israel e via Israel como escravo, via Israel como um povo humilhado, Israel como um povo derrotado e fracassado. Agora Deus fala para Josué: olha, corta o prepúcio do povo de Israel, faz uma aliança comigo, porque eu vou mudar o opróbrio do Egito, o conceito do Egito, o conceito das nações a respeito de Israel, eu vou mudar quando o meu povo fizer aliança comigo. Aleluia. Ele disse: quando o povo fizer aliança comigo, eu vou mudar o opróbrio, eu vou mudar o conceito. Sabe o que Deus está falando para você nessa noite? O conceito das pessoas que te olhavam e olhavam para o teu passado. Meu Deus, olha a vida daquele irmão, como é que mudou, meu Deus. Irmão, antigamente só andava bêbado, drogado, só andava em miséria, em vida de desgraça. Aí Deus vai e muda a circunstância. Deus pega você, Ele prova você, Ele prepara você para um momento de exaltação. Deus, Ele trata o teu interior, Ele trata o teu caráter. É por isso que Jeremias, no capítulo 18, está escrito: e veio sobre mim a palavra do Senhor dizendo: desce à casa do oleiro e lá tu ouvirás as minhas palavras. O profeta disse que desceu à casa do oleiro e viu ele fazendo o seu trabalho sobre as rodas, e de repente um vaso se desfez na sua mão, e ele tornou fazer daquele vaso segundo lhe bem parecia, e disse: filho do homem, assim como este vaso na mão desse oleiro, sois vós nas minhas mãos. Sabe o que Deus está dizendo para você? Ele quer mudar o teu interior, Ele quer mudar a tua estrutura, Ele quer mudar a tua vida de dentro para fora. Porque a nossa aparência pode dizer muitas coisas. Você pode olhar para mim, pode olhar para os irmãos, mas só Deus conhece o nosso interior. Só Deus sabe quem eu sou, só Deus sabe quem você é. E a palavra de Deus, ela nos dá essa reflexão, ela mostra quem nós somos. E essa experiência com Deus é que vai revelar que existem coisas que precisam ser arrancadas, coisas que precisam ser tiradas. É por isso que Deus leva Elias para o Querite, mostrando para Elias: Elias, existem algumas coisas que eu preciso tirar, que eu preciso arrancar da tua vida. Algumas coisas precisam morrer para eu exaltar, para eu colocar o teu nome no pedestal. Aí nós vimos Isaías no capítulo 6. A Bíblia diz que ele profetiza no capítulo 1, 2, 3, 4 e 5 o ai das nações. E ele exerce o seu ministério profético. Ele vem profetizando. Agora Deus vai impactar ele quando ele recebe a notícia da morte do rei Uzias. Ele descobre que o rei Uzias, um rei que favorecia o seu ministério, um rei que estava com ele, um rei que recebia no palácio, que dava alguns privilégios para Isaías profetizar e exercer o seu ministério profético. E quando ele é notificado da morte do rei Uzias, aí diz a Bíblia: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. A experiência que ele teve com Deus fez com que ele enxergasse quem ele era e aonde ele estava e com quem ele estava andando. Deus revela para o profeta as condições que ele estava interiormente, porque ele era um profeta, ele exercia o seu ministério, ele profetizava, ele era visto como uma pessoa que servia a Deus, mas existia coisas que no seu interior Deus precisava retirar, precisava arrancar. Aí ele é notificado da morte do rei Uzias, e neste ano ele vê a glória de Deus, ele vê o trono de Deus, ele vê o Senhor assentado em um alto e sublime trono. A partir daquela experiência
experiência sobrenatural, Deus muda a vida do profeta Isaías. E assim Ele quer mudar a tua vida nesta noite. Se você tem passado por provação, se você tem passado por luta, glorifique e exalte o nome do Senhor. Você está na escola de Deus, você está no querite de Deus. Deus está aperfeiçoando o teu caráter, Deus está tratando a tua personalidade, Deus está mudando o teu interior. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo diz em Romanos 8,13: se vivermos segundo a carne, certamente morreremos, mas se pelo Espírito mortificarmos as obras da carne, certamente viveremos. A Bíblia diz que se andarmos segundo o Espírito, nós vamos ter vida. Se andarmos segundo a carne, vamos ter morte. Ou seja, a inclinação da carne é para o pecado, e a inclinação do Espírito é para a vida eterna. E muitos dos que estão ouvindo a palavra de Deus, que estão dentro do culto, que estão assim absorvendo e se alimentando da palavra de Deus, quando sai do culto ele sai diferente. Ele entra no culto pesado, ele entra no culto às vezes triste, angustiado, mas quando sai é diferente. Sabe o que é isso? É o Espírito que foi alimentado. Quando você chega e almoça tarde, você sente uma fraqueza. Quando você acaba de almoçar, você se sente mais forte, com mais disposição. É assim a palavra de Deus. Ela te dá estrutura, ela te dá base, ela te dá substância para você ter resistência para o dia mau, para o dia da provação, para o dia da luta. É por isso que Paulo fala em 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 13: e não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas o mesmo Deus é fiel e não vos provará além daquilo que possais suportar. Deus sabe o teu limite, Deus sabe até onde você aguenta. Deus vai explorar o máximo de você, para que Ele não venha perder você para o mundo nem para o diabo. Ele quer que você passe por essa luta glorificando o nome do Senhor. Ele quer que você entenda que após a luta tem bonança, após a luta tem vitória, após a luta tem exaltação de Deus na tua vida. Quem crê nisso nesta noite, exalte o nome do Senhor. Se você está no querite, entenda, vai ter um dia que Deus vai te tirar do anonimato, vai ter um dia que Deus vai exaltar o teu ministério, vai ter um dia que Deus vai mudar a tua história. Só que é o período, meu irmão, é o período da provação. A gente tem que entender que no momento que estamos sendo provados, é Deus cuidando de nós, é Deus tratando você. E às vezes achamos que estamos sozinhos, às vezes achamos que não tem ninguém. Todo mundo me abandonou, minha família me abandonou, meus pais me abandonaram, meus amigos. Mas o Senhor não te abandonou. Ele está contigo no momento da luta. Ele está enviando corvos para te sustentar. Ele está usando pessoas que não tem nem o que comer para te sustentar e para dizer: eu sou Deus na tua vida. Passa por esse querite exaltando o meu nome, porque o momento da exaltação vai chegar na tua vida. O Salmo 30, versículo 5 está escrito: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Sabe o que Deus está dizendo? A tua luta tem um período para terminar, a tua luta tem um período para acabar, mas Deus quer te provar. Deus quer provar o teu coração, Deus quer tratar o teu interior. Deus não quer dar bênção para de qualquer maneira para você que não vou saber administrar. Se Deus me deu uma vitória e eu usufruir ela de qualquer maneira, eu não vou saber valorizar. Deus quer que você aprenda a ter maturidade para absorver aquilo que Ele tem para te dar. Às vezes nós queremos ser exaltados, às vezes nós queremos vitória, queremos exaltação, reconhecimento, queremos que Deus sopre o nosso nome, né? É uma mensagem que há uns 10, 15 anos atrás ouvíamos muito falar nisso, que Deus vai tirar você do anonimato, que Deus vai te exaltar. Para quê? Para que Deus vai me exaltar? Para o nome dele estar acima do meu, para Ele ser reconhecido como Deus na minha vida, para que eu venha entender que Ele é Deus e eu não sou nada. Quando alguém disse assim, João Batista, lá no capítulo 3 do Evangelho de João, no versículo 30, nós vemos que João Batista agora foi notificado: olha, João Batista, Jesus está fazendo mais milagre do que você, Jesus está mais famoso do que você, Jesus está batizando mais do que você. Aí João diz uma palavra: me importa que Ele cresça e que eu diminua. O importante é o nome de Jesus ser exaltado, o importante é que o nome dele seja glorificado na minha e na tua vida, porque a honra e a glória e o louvor pertence a Ele. Deus estava tratando o profeta para que ele viesse entender que ele não era nada e Deus era tudo. Aleluia. Quem pode exaltar o nome do Senhor nessa noite? Glória a Deus. Irmãos, a provação, a luta, a dificuldade é permissão de Deus na nossa vida.
Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus disse que aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e a cada dia tome a sua cruz. O Evangelho de Cristo, meu irmão, nos apresenta o Evangelho de dificuldade, sim, de luta, sim, mas também tem vitória. Precisamos absorver, queridos, os ensinamentos de Deus, os ensinamentos circunstanciais que às vezes não aprendemos e não entendemos o porquê Deus permite de certas coisas acontecer na nossa vida. Só sabemos questionar, só sabemos interrogar Deus: por que essa luta, por que essa rejeição, por que essa humilhação, por que eu estou passando por esse período? E Deus está dizendo: eu estou contigo. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Quando passares pelas águas, não te afogarás. Deus está com você, Ele está te guardando. Louvado seja o nome do Senhor. Aí Paulo, lá no capítulo 5 de Romanos, no versículo 4, ele diz: pelo que sinto prazer nas provações, porque a provação gera paciência, paciência experiência, e a experiência esperança. Pelo que ele diz assim, a paciência gera experiência, experiência esperança, e a esperança não confunde, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Olha o que a aprovação produz na nossa vida: paciência, experiência e esperança. Quando você passa por luta, quando você passa por provação de Deus, porque tem prova que o próprio crente se mete, né, irmãos? Tem luta que às vezes a gente vai lá e pega com nossas próprias mãos, que sabemos e temos a plena consciência que aquilo está acontecendo em resultado de decisões erradas, mas na verdade, quando Deus está te provando, Ele está gerando em você paciência, Ele está gerando em você experiência, e essa experiência vai te dar esperança. Por quê? Porque você tem o Espírito Santo, e o Espírito Santo que está em você, ele te dá experiência, ele te dá esperança, para que você não venha a desistir. Ele está o tempo todo dizendo: eu estou contigo, eu estou do teu lado. Parece que ninguém dá nada por você, mas eu ainda te amo. Parece que a tua família te rejeitou, parece que ninguém se importa mais com você, mas Deus está dizendo: eu te amo, eu estou te tratando, eu estou cuidando de você. Você é importante para mim. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, Jesus, ele diz para os seus discípulos, ele estava ali na Galileia pregando, multidões estavam ali sendo curados e sendo alcançados pela mensagem, pelo poder de Deus. No capítulo 5 nós vemos Jesus dando parábolas para os seus discípulos, ensinando a palavra. Aí agora ele diz para os seus discípulos: passamos para o outro lado, vamos para o outro lado do mar da Galileia. Ele queria, na verdade, numa cidadezinha chamada Decápolis, visitar um homem lá em Gadara que estava horrivelmente endemoniado. Mas a palavra de Jesus para os discípulos era: passamos para o outro lado. E no processo da travessia, Jesus decidiu dormir no barco, descansar, né? Ele precisava de descansar como um homem, ele precisava de um repouso. Mas ele disse para os seus discípulos: olha, vamos passar para o outro lado. A promessa dele, a palavra dele: passamos para o outro lado. Quando eles estão atravessando, se levanta uma grande tempestade. E aqui nós vemos que aquela tempestade quase levou o barco a pique, quase que o barco veio afundar. E os discípulos chegam a despertar Jesus: Senhor, não te importa que pereçamos? E Deus repreende os seus discípulos. Antes de repreender, fala: por que sois tímidos? Por que vocês têm medo? Porque na verdade Jesus disse: nós vamos chegar no outro lado. A palavra dele foi essa: nós vamos atravessar este mar. Eles estavam duvidando da providência de Deus, eles estavam duvidando que Jesus estava com eles, eles estavam achando que iam perecer, que iam morrer naquele barco, mas na verdade o Senhor estava com eles naquele barco, conduzindo eles até o outro lado. Eles estavam duvidando da presença de Jesus naquele barco, eles estavam duvidando das promessas de Deus. Jesus, ele tinha dado promessas para os discípulos, e agora aparece a tempestade e as promessas. Eu estou caminhando, estou fazendo a obra de Deus, estou na casa do Senhor, servindo ao Senhor, e Deus me fez promessa. Aí vem algo sobre a minha vida, dizendo: olha, você está sobre a sentença de morte. Espera aí, as promessas que Deus te fez, e o que Deus falou para você,
Deus, Ele vai cumprir o que Ele falou na tua vida. O salmista no Salmo 23, no versículo 4, ele disse: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo, o Senhor está com você, você não vai morrer, enquanto Deus não cumprir o que Ele tem na tua vida. Só que um detalhe, Jesus estava no barco, Ele estava atravessando o mar, Ele estava chegando do outro lado. De repente veio uma tempestade para frustrar o plano dos discípulos de chegar no outro lado. E às vezes tem provação e luta que nos traz frustrações muito grandes, e chegamos a duvidar, irmãos, da providência de Deus. Chegamos a duvidar que Ele é Deus realmente, que Ele é o Senhor na nossa vida, que Ele pode mudar as coisas, as circunstâncias. Mas na verdade Ele quer provar a tua fé. Ele quer nesse momento de dificuldade testar você, para ver o teu sentimento em relação a Ele. Jesus disse amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus mais do que as coisas. Nós estamos amando as coisas mais do que a Deus. O que é matéria, o que é do mundo, tem mais valor do que o Senhor na nossa vida. Temos substituído o Senhor por coisas. E Ele está dizendo amar a Deus sobre todas as coisas. Isso significa acreditar na sua providência, acreditar que Ele é Deus, acreditar que independente das circunstâncias, Ele continua sendo Deus na tua vida. Se você tiver uma porta aberta, está ouvindo um hino, eu não sei cantar aquele hino. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus, não é isso? Deus não precisa, querido, que eu prove nada para Ele. Jesus não precisava descer daquela cruz para mostrar que Ele era o Messias. Ele precisava de um coração quebrantado, igual o ladrão que estava do outro lado. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Independente da circunstância, eu acredito que Tu é o Senhor. Independente do que esteja acontecendo ao meu redor, Tu és Deus na minha vida. E é esse evangelho, querido, que precisamos transmitir para a igreja. Precisamos passar para o povo de Deus, que está sendo iludido por um evangelho triunfalista, um evangelho que só apresenta vitórias, que só apresenta bênção, só apresenta milagres. Aí quando não acontece, meu Deus, me traiu. Eu conheço pessoas que se desvelam da igreja por causa de uma tragédia. Eu conheço pessoas que estavam com tanta fé no seu coração e Deus não fez aquilo que elas queriam, elas foram para o mundo. Aí a tua fé está firmada em quem? Em Deus ou nas coisas? Porque tudo isso aqui é passageiro, tudo isso aqui é momentâneo, e às vezes as coisas são mais valorosas do que Deus. E o Senhor, na verdade, Ele quer tratar o teu interior. Ele quer arrancar de dentro de você aquilo que impede o agir de Deus na tua vida. Ele quer que você entre no profundo com Ele. Ele quer, na verdade, tratar o teu interior. E é por isso que Ele permitiu essa luta. É por isso que Ele permitiu essa prova. Porque Ele precisa arrancar algumas coisinhas de dentro de nós, algumas coisinhas que entristecem o Espírito Santo. E às vezes Deus nos dá uma coça para a gente aprender a fazer a vontade dEle. E é nesse momento que Ele quer ouvir o teu glória a Deus. Posso ouvir um glória a Deus nessa noite? É difícil, né, irmão, glorificar na hora dessa, mas a gente apanha também. Espada corta aqui também, corta aí. Porque na verdade Jesus, Ele te ama. Na verdade Ele cuida de você. E quando entendermos isso, porque o maior pecado é rejeitar o amor de Deus, é não reconhecer que Ele nos ama. E Ele te ama incondicionalmente, e mostrou isso na cruz do Calvário. E se você está passando luta, não é porque Ele não te ama, é porque Ele quer tratar de você, é porque Ele quer você salvo. Ele quer você salvo. Ele quer você lá nas mansões celestiais. Ele quer que você entre nos céus pelas portas. E às vezes você perde algumas coisas porque Ele quer preservar o teu caráter. Ele quer preservar a tua vida de salvo. Ele quer que você entre no céu. O mais importante, querido, não é eu ter bênçãos nessa terra. O mais importante é ter o meu nome escrito no livro da vida. O mais importante não é Deus me usar poderosamente, como os 70 discípulos chegaram para Jesus: Senhor, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos milagres, Senhor. Jesus disse assim: exaltai-vos, pelo vosso nome está escrito no livro da vida.